Boi em Pauta. Oferecimento. Olá, tudo bem? Tudo certo? O Boi em Pauta de hoje é muito especial. A gente que recebe aqui com muita satisfação, Fernanda Macitelli Benês, que vai trazer para a gente mais informações a respeito do bem-estar animal dentro do confinamento também. Ela que é zootecnista, é professora da UFMT, pecuarista também. Vai trazer para a gente mais informações a respeito desse tema aí, que todo mundo quer saber e todo mundo gosta, na verdade, né? Professora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente que fica muito agradecido, muito satisfeito. E eu já gostaria que você contasse pra gente, todo mundo fala bastante de bem-estar, e eu gostaria que você desse uma definição pra gente, o que seria o bem-estar animal. Ai, que bom que a gente vai começar assim, porque muita gente se confunde, né, achando que bem-estar animal está relacionado só com o uso de bandeiras ou currais circulares, enfim. E não é bem isso, né? Bem-estar animal, por definição científica, é o estado do corpo do animal conforme ele vai tendo as tentativas de se adaptar ao ambiente que a gente está dando. Então, é o estado do corpo, o bem-estar animal. Então, quando a gente tem isso como já definição na nossa mente, a gente começa a perceber quais são, então, os princípios que podem afetar esse estado do corpo. E são 5 princípios. Então, é a nutrição, a saúde, o comportamento, o conforto ou o ambiente e os estados mentais desses animais. Esses são os princípios que a gente tem que cuidar na fazenda. Então você, quando vai numa fazenda, qual que é o primeiro passo a ser adotado ali naquela propriedade? É identificar a situação dos animais? Sim. A primeira coisa que a gente sempre faz a primeira avaliação, é a avaliação de risco, que chama. Sim. Que é onde que estão os pontos críticos que a gente tem que começar a trabalhar e depois a gente vai para o pente fino da fazenda, né? Porque cada princípio desse tem indicadores. Por exemplo, o indicador de nutrição é o score corporal do animal. Né, dentro da nutrição não é só alimento, tem água, esse não é o animal, o nosso indicador, vai ter que ser o bebedouro. E os outros indicadores todos são nos animais. Por exemplo, saúde. No confinamento, já que você trouxe isso para a pauta de hoje, a gente vai olhar corrimento nasal, corrimento ocular, tosse e espirro por minuto, o score de casco desses animais, vamos olhar se tem lesões, se tem fraturas. Então, a gente tem vários indicadores de saúde. De conforto, a gente também tem indicadores, que é grau de sujidade do corpo do animal, porque mostra se o ambiente é confortável ou não para ele se deitar, então dá para a gente avaliar se tem lama no lugar, por exemplo. Ofegação também é um indicador de conforto. Né? Quanto ao comportamento, a gente observa comportamento social, se tem muita monta, se tem muita briga, ou se os animais brincam bastante, se lambem bastante, porque daí comportamentos positivos, esses são interessantes também da gente ter. E quanto aos estados mentais, só que é mais difícil, a gente não tem um indicador, a gente só sabe que tal manejo pode causar medo, ou tal manejo pode causar dor, né? Sim. Mas a gente tem sim os indicadores para fazer o levantamento. Para quem trabalha com confinamento,
na compra, a gente sabe muito bem que animais que vêm oriundos de quem tem um trabalho, por exemplo, utiliza animais com genética, animais de bom rendimento, a gente sabe que esses animais eles respondem melhor no confinamento. Sim. A gente pode dizer também que animais que vêm de uma fazenda, vêm de uma estrutura, que tem o bem-estar animal muito bem empregado, eles respondem também melhor, é mais fácil da gente trabalhar com esses animais no confinamento? Isso eu te dou certeza absoluta, com números científicos e tudo. A gente não pode achar que só genética e comida faz o animal ganhar peso. Né? Como eu falei para vocês, os princípios para manter um bom estado do corpo vai além disso. Né? Vai saúde, conforto e outras coisas que a gente já comentou. Então, sempre que a gente trabalha com ambientes em que a gente consegue controlar o estresse, porque já que a gente está falando em definição, estresse é a resposta do corpo. Sim. Né? E esse corpo responde com alterações, principalmente hormonais, vamos dizer assim. Então, quando a gente tem cortisol e adrenalina muito alto, além do que é o basal, ele está atrapalhando, sim, a utilização de glicose, reduzindo a imunidade. Então, a gente tem que estar bem atento a alguns manejos e não achar que só nutrição e genética vai ser a única coisa que vai dar resposta, né, para o ganho de peso. A gente tem visto bastante, e eu acredito assim, que grande parte dos confinamentos do Brasil, eles são a céu aberto. E alguns, eles têm uma cobertura, a gente até estava conversando sobre isso antes. Faz diferença, então, o animal ter um local de descanso dentro do confinamento? Os benefícios são comprovados, né? Nos confinamentos que a gente acompanha, até os que a gente não acompanha, mas fica perguntando para os produtores, né? A gente tem uma diferença de desempenho de 80 gramas por dia até 120 gramas por dia. Por dia. Quando a gente converte isso em arrobas, né, pelo rendimento do ganho de peso e tudo mais, dá em torno aí de 0,5 a 0,7 arrobas a mais para o animal. E esse valor já paga o investimento no primeiro ciclo, então. Então, quando a gente coloca sombra, na verdade, a gente está dando um ambiente que reduz o estresse calórico. E sempre que a gente fala que está reduzindo o estresse, nós estamos reduzindo hormônios aí que dificultam, né, a utilização da glicose pelo animal. Então, e outra coisa, outro benefício que a gente viu com nossos estudos é que quando a gente coloca sombra, os animais brigam menos, montam menos, tá certo? E a eficiência da ruminação do animal também é diferente quando ele está deitado. Uhum. E aí, se a gente tem vários confinamentos que a gente tira foto com câmeras termográficas e vê o solo com 47 graus, 53 graus, não é confortável para o animal deitar ali para ruminar, né? Sim. Então, a gente, quando coloca sombra, a primeira coisa que a gente vê é que eles passam mais tempo deitado, mais tempo ruminando. Ainda mais se ele for um cruzamento industrial, que a gente sabe que esquenta mais ainda, né? Dos cruzamentos, os resultados que a gente tem observado é de 100 a 150 gramas a mais por dia também. Nossa, olha que diferença. É bastante a diferença. Inclusive na época das chuvas. Só que a gente tem que tomar um cuidado, né? Que daí a gente tem que ter uma instalação de uma forma que o sol consiga passar por debaixo dessa sombra em algum momento do dia. Então, eu não recomendo que ela seja colocada leste-oeste. Certo? Às vezes ela vai ter que ficar na diagonal dentro do curral, sabe? Nós temos que ver o desenho que vai ter que ser colocado, porque em algum momento o sol tem que bater ali embaixo também, para não dar problema. Tá. Nós vamos fazer uma breve pausa agora do nosso bloco, e daqui a pouco a gente vai trazer mais informações e eu quero conversar com você sobre se existe um confinamento perfeito. Tá ok. Tá bom? O Bom em Pauta faz uma breve pausa, coisa rápida mesmo, enquanto o mosquito esfrega o olho. Daqui a pouquinho, mais informações, mais um bate-papo com a Fernanda Massetelli. Nós somos a NutriBio. Em 2020, inovamos mais uma vez. Construímos uma moderna fábrica de ração para oferecer ao mercado uma linha completa de núcleos, rações, proteinados e minerais. São produtos desenhados com alta tecnologia para proporcionar excelente resultado ao produtor. Nós somos a NutriBio. Alimentar o seu rebanho é o nosso desafio.
A Impasa funciona dia e noite, produzindo DDGS, um produto revolucionário. Nosso sistema é diferenciado. Tratamos o alimento do seu gado com rigores que passam pela secagem no tempo e na temperatura ideal. Com nosso modelo de produção, garantimos homogeneidade na composição do alimento que vai para o seu gado. Queremos contribuir com seu lucro. Entre em contato e saiba como ter acesso ao DDGS Impasa. Boi em Pauta está de volta e hoje é com muita satisfação que a gente recebe aqui a Fernanda Marcitelli Benês, ela que é professora da UFMT, é zootecnista, é pecuarista e está trazendo para a gente mais informações a respeito de bem-estar animal dentro do confinamento. Pegando um gancho nisso, professora, eu gostaria que você contasse para a gente se existe um confinamento ideal dentro dessa norma, dessa questão de bem-estar animal. É tão complicado a gente falar de ideal, né? Ideal é aquele que tem 0% de mortalidade, 0% de refúgio, enfim. O que a gente tem que fazer é sempre um trabalho, eu acredito, que a gente tem que fazer um trabalho para ficar o mais próximo possível do ideal. Sim. Né? Então, quando alguém me perguntar qual que é a mortalidade ideal de bezerro? 0. Ué, obviamente, né? Essa é a 0, né? Ah, mas é aceitável. Bom, então nós estamos falando de outra coisa, né? Então, assim, o ideal é a gente trabalhar para que a gente tenha o mínimo possível de perda e o máximo possível de eficiência. Mas nosso país é continental, né, Adriana? Então é muito difícil a gente falar qual que é a melhor densidade, qual que é a melhor declividade, porque os solos são diferentes, sabe? Mas o que eu posso dizer é que quanto mais espaço a gente der para o animal, melhor o resultado. Sabe, às vezes não é só o melhor resultado no desempenho, mas é o melhor resultado na degradação do ambiente, depois nos seus custos para fazer a manutenção da instalação. Então, nós temos que levar em consideração também outras coisas. Quando a gente vai falar de tamanho de lote, que a gente use sempre de 80 a 150 animais no máximo, sabe? Porque, fora isso, a gente vai tendo problemas de comportamento, que às vezes as pessoas não estão observando, mas ele está acontecendo. Sim. Não é verdade? Quando a gente vai falar também de tamanho de coxo, qual que é o tamanho de coxo ideal? Eu não sei. Quantas vezes por dia você vai tratar? Se você for tratar uma vez por dia, meu amigo, seu coxo tem que ser gigante. Não é verdade? Então, banheiro. Então 2 vezes por dia, 3 vezes, 5 vezes. Então, assim, o ideal é que a gente crie condição para que o animal consiga expressar os comportamentos naturais dele e que reduza ao máximo o estresse. Esse, para mim, é o que a gente poderia falar que é o ideal. E aí, cada condição sendo ajustada para o ambiente, né, para a região. A gente falou da fazenda, agora a questão do confinamento. Quando você chega num confinamento, você já começa a observar algumas coisas que poderiam ser mudadas para a gente conseguir mais eficiência. Então, acredito eu que você deve passar um treinamento para o pessoal de funcionário. Sim. Tem tudo isso, o cara já de forma clínica ali no olho já identificar algum problema? Já. Então, a gente eu faço o primeiro levantamento, né, dos indicadores que eu uso para mostrar que a gente tem algum problema. E vou te falar que 90% das vezes é mudança de atitude só. Não temos que implementar nada que traga um custo para a fazenda. Sim. Sabe? Que isso que é o interessante, sabe? Se preocupar com o bem-estar dos animais é uma mudança de atitude das pessoas, para tentar fazer com que ele ganhe, lógico, mais peso, que reduza risco de mortalidade, que reduza risco de machucado, reduza hematomas, reduza abscessos, reduza tudo que faz o pecuarista perder. Na verdade, o animal acaba perdendo também, né? Porque sentir dor, sentir medo, ninguém merece. Né? Então, eu acredito que quando a gente faz essas avaliações do confinamento, a maioria das vezes a gente dar um diagnóstico, olha, aqui você tem que mudar tal atitude, aqui a gente tem que treinar melhor as pessoas para vacinar, porque você tem muito abscesso, aqui talvez os aspersores não estejam funcionando, nós temos aí mais que 30% dos animais com corrimento nasal e ocular, isso já vai indicando para a gente que pode estar vindo aí um problema respiratório, que não tem piquete para refúgio, ou não tem um piquete hospital. Então, a gente consegue, a ronda sanitária, vamos adequar ela, criar metodologias de ronda, cadernetas, muitos não têm, da ronda sanitária. Então, a gente vai arrumando aí várias estratégiazinhas, né, que traz mais dados para a gente trabalhar e mais segurança, lógico, né, para o funcionário e para os animais. A gente, agora falando assim, um pouco do ponto de vista também econômico nesse sentido, porque nós estamos com a exportação em alta, né? E
Quando a gente fala de que aquela carne ela foi produzida de uma propriedade que trabalha com o bem-estar animal, você percebe que há um valor agregado nisso também? Tem. E a maioria me fala, o mercado vai pagar? Você entendeu? Tem Sim. gente que fala assim, tá bom, então eu vou fazer tudo isso o quê? Eu estou te pedindo para você mudar de atitude, eu não estou pedindo para você pôr dinheiro lá, não é? Sim. Ah, mas pôr sombra pode ser, mas é um investimento, o animal vai te pagar aquilo, certo? Não é um custo a mais. Mas a maioria se preocupa se o frigorífico vai pagar a mais por isso, sabe? O mercado consumidor está se preparando para isso. Você pode ver que quando você vai em casas de carne, quem tem um poder aquisitivo, lógico, a gente tem que ver que o nosso país também não é tão rico assim. Mas as pessoas se preocupam em comprar alguma coisa que visualmente está mais bonita, se tem um certificado, ela fica um pouco mais satisfeita. E os estudos mostram que as pessoas estão disponíveis a pagar de 10% a 20% a mais do valor da carne, se vier certificados que garantam a segurança alimentar deles e às vezes até mesmo dos animais. Mas a gente tem que pensar que o frigorífico não tem que pagar mais para a gente. Sim. Se a gente pensar bem assim, porque a gente tomando essas atitudes, os animais já vão produzir mais. E a gente já vai ter benefício com isso também. Então, a gente receber um a mais pela carne, vai ser mais um lucro só, porque você já vai estar aumentando, tenho certeza, a sua lucratividade quando a gente aplica boas práticas, né, de manejo. Com certeza. Aliás, não só no confinamento, mas acredito que na pecuária de forma geral, né? Na pecuária de forma geral. Você tem utilizado essas técnicas lá na sua fazenda? Tem visto muita diferença no resultado lá? Olha, a gente começa sempre, quando tem um funcionário novo que entra, você tem que começar do zero sempre com alguém, né? E muitas vezes tem pessoas que não absorvem, que você vai ter que fazer algum determinado manejo, ou vai ter que não gritar ou não bater, coisas desse tipo. Já quer pegar uma sacola, amarrar na ponta do negócio? Muitos não conseguem absorver isso, e é interessante que os outros funcionários que já se acostumaram com um manejo assim, eles não querem que aquela pessoa fica. Olha que bacana. Sabe? Eles falam, não está dando certo. Sabe? Então, é interessante isso. E é só o tempo, né? Porque os animais é uma resposta do ambiente que a gente está dando para ele. Não é só o ambiente nutricional ou de saúde, até mesmo esse com as pessoas, né? Como que ele responde quando tem pessoas? Quando eu chego num curral de alguma fazenda e eu vejo que os animais todos se afastam e vão tudo para um canto, fica aquela distância de fuga imensa, eu falo, aqui tem medo. Eles têm medo das pessoas. Como que é o manejo aqui? Quando começa o manejo, você começa a ver que realmente é para dar medo. E onde tem medo, não tem lucratividade. É reduzida. Vamos falar que não tenha, né? Tem, Sim, mas é bem menor. O interessante quando a gente trabalha com boas práticas, não é só de manejo no curral não, viu gente? Práticas de manejo em geral. Você começa a ver que não é que você não ganhava, você começa a enxergar o que você estava deixando de ganhar. Então não é que você está tendo prejuízo. Tá certo? É que você está deixando de ganhar até uma coisa que você não enxerga e de repente você começa a enxergar. Por exemplo, um bom manejo no curral pode aumentar a fertilidade das fêmeas na IATF, porque elas muito estressadas, o cortisol é antagônico aos hormônios da reprodução. Então, aí a hora que você vai melhorando o manejo, você fala, nossa, aumentou 2%, aumentou 3%, está aí seu pagamento. Você entendeu? Não precisamos esperar frigorífico pagar mais para a gente fazer bem feito. Sim. Né? Porque a pecuária vive de uma imagem também. Se a gente quer exportar e quer ser, aí já somos o maior produtor, mas a gente quer ser também o maior exportador, mas para mercados que pagam bem, a gente tem que vender uma imagem boa também, né? Com certeza. E com a certificação do bem-estar animal é muito melhor, né? Com certeza. Ele é uma barreira não tarifária hoje, vamos dizer assim, né? Professora, vamos fazer o seguinte então. Para a gente fechar com o Tramela de Ouro, a gente tem uma tradição aqui no Boi em Pauta, do nosso convidado, do nosso entrevistado, deixar um recado, deixar uma frase marcante, algo que às vezes você carrega para a sua vida. E esse é o momento. Tá ok, então. Eu vou falar duas frases, então, que eu acho que define bem a parte de bem-estar animal. Quando a gente fala desse tema, as pessoas falam, isso é utópico, não é aplicável. E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que fala o seguinte, que a verdade tem 3 fases. Né? Que primeiro ela é absurda, depois ela é contestada, até que ela se torna óbvia. E isso aconteceu com várias coisas durante a humanidade, né? Com a finalização da escravidão, não é verdade? Com o uso de cinto de segurança, parecia um absurdo, hoje é óbvio que é necessário. Então a gente vai por aí, né? Vamos aplicar isso. E de que fazer o bem é bom,
Então vamos fazer o bem aos animais que dão a vida deles para que a gente tenha a nossa, né? Perfeito, pessoal, tá isso aí. Nós conversamos hoje, eu conversei com Fernanda Marcitelli, ela que trouxe pra gente diversas informações aí a respeito do bem-estar animal e também no confinamento. E acredito eu que pelo jeito da conversa tinha coisa demais da conta pra gente aí. Temos, bastante. Professora, fica aqui o nosso muito obrigado. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de falar desse tema. Pessoal, esse foi mais um Boi em Pauta aqui da Ricardo Nicolau Leilões. Eu agradeço sempre pelo carinho da audiência e daqui a pouquinho vem chegando o Arnaldão batendo o martelo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Essa é a tecnologia Dry, o seu mineral protegido da chuva sem perdas e empedramentos.